No palco da vida, onde mentes se encontram, aqui comigo Felipe Lima, esse desbravador do extraordinário. Sim, com um coração que guia e uma mente que desvenda, transforma o comum em algo lendário. Será? Vamos iniciar então essa bela provocação. Muito bem-vindo, Felipe Lima, e todas essas meninas maravilhosas do Eleva. Bem-vindo, Felipe. Que alegria estar aqui, Pedro. É uma honra, um prazer, uma satisfação poder conversar com vocês, poder compartilhar um pouco do tanto que eu já recebi até aqui e gerar o máximo de valor que eu puder. Estou curioso com as provocações, viu? Estou aqui animado com elas. Não economize, não pegue leve comigo, por favor. A dúvida é o início da sabedoria. Como transformar as incertezas em aprendizados revolucionários? Como transformar as incertezas Em aprendizados revolucionários? em aprendizados revolucionários? Tá. Eu gostei. Essa é a primeira pergunta, já está valendo, já posso ir com tudo ou a gente vai pegar devagar? Bem-vindo a essa provocação. Vamos lá, Pedro. Eu acho que toda certeza, no fim das contas, ela é meio burra, porque a gente tem, né, depois de 47 anos de vida e 27 anos de carreira, eu descobri que as certezas que eu tinha foram todas por terra. Eu tenho certeza que eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou errar muito, 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 mas eu também tenho certeza que eu só paro quando eu chego lá. Então eu abri mão das minhas certezas e, de acordo com o que eu acredito, tenho muita certeza. E aí eu acredito, né? Aquela coisa que eu acredito que Deus existe e que Ele está aqui, que tem um propósito maior para a gente. Essas são as certezas. O resto, então, a primeira postura é: não existe certeza que se sustente ao longo do caminho. São ilusões. Tem um filme que eu assisti certa vez que diz que é o Instinto, com Cuba Gooding Jr. E numa cena, o um fotógrafo que conviveu com macacos estava preso e tinha um psiquiatra, que era o Cuba Gooding Jr., o fotógrafo era o Anthony Hopkins, e aí o fotógrafo dá uma gravata, né, no psiquiatra e ele fala assim: o que que eu tirei de você? Se você errar, eu quebro o seu pescoço. E ele respondeu: você tirou a minha liberdade. E o fotógrafo respondeu: você nunca teve. Você tirou as minhas escolhas. Ele falou: você não tem escolha, você vive uma vida numa prisão. E no final ele disse: Talvez a você tirou as minhas escolhas. incerteza seja viver um erro que é o único que nós temos. Como, Pedro? Eu escutei o começo da tua fala. Talvez a certeza seja viver ser um erro que é o Sim. único que nós temos. É isso, é isso. E aquilo que a gente aprende, daqui a pouco evolui, a gente tem certeza de certas coisas e a sua pergunta me fez lembrar do programa do Silvio Santos, quando eu participei dele. Quando eu fui como, sabe, pergunte aos universitários, eu era universitário. E eu falei errado a resposta. E eu falei para o Silvio: Silvio, eu tenho certeza. Eu passei uma vergonha gigantesca. Em rede nacional. Depois daquele dia, eu falei: você tem certeza? Não, não tem. Como é seu nome? Felipe de Lima Soares. Tem certeza? Deixa eu conferir. Peraí. Abri mão das minhas certezas para poder aprender aquilo que eu não sei. Lucy Murata, bem-vinda. Qual a pergunta que hoje temos para o grande Felipe Lima? Boa tarde, que grande prazer novamente. Felipe, eu não sei se você sabe, mas nós três aqui, a Ária, a Michelle e eu, somos da mentoria Eleva e falamos muito sobre longevidade. Hoje a gente vê que as pessoas vivem mais, né? Mas esse viver mais não quer dizer viver melhor também. E essa longevidade também tem um lado emocional que precisa ser cuidado. Pessoas Sim. carregam mágoas, culpas, memórias dolorosas que elas acabam envelhecendo aqui por dentro, né? Sim. E você acredita aí que curar o passado prolonga essa vida? Ah, Lúcio, você falou algo assim essencial para a vida.
Eu costumo dizer que a gente vai perder todas as brigas que a gente tiver com o passado. Porque o passado está escrito, não adianta você brigar. Ah, eu não queria que fosse. Ah, foi injusto. Ah, sabe? Então, curar o passado é a gente permitir que a gente tire uma bola de ferro gigantesca dos nossos pés para a gente ser livre para seguir em frente. E nós adoecemos muito facilmente, né, por conta das emoções. Sempre que eu converso com as pessoas que me pedem ajuda, e as pessoas me pedem ajuda para duas coisas: para vencer os seus medos e tomar decisões e ganhar velocidade na vida, e também para escrever livros. E quando um livro é escrito, é como se você pegasse a sua história na mão e fizesse as pazes com o seu passado. Então, sim, ele precisa ser curado. Eu não sei como que vocês trabalham isso na Eleva, mas eu tenho certeza que a mensagem que vocês levam sobre longevidade é importante resolver o que está nos prendendo para trás para que a gente possa seguir em frente, né? E reescrever a história. Do contrário, você sempre vai olhar para o futuro com medo, que é o aprendizado que algo deu errado e pode dar de novo. E se eu tentar e der errado? E se eu não conseguir? O que que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão falar? Então, é essencial essa cura do passado para que a gente saia de uma espécie de prisão invisível, onde nós não temos liberdade para fazer escolhas, ser a gente, para errar, para sonhar, para desejar algo novo e seguir. Então, esse é um ponto essencial. Você falou assim, um ponto essencial. Eu vejo as feridas do passado como se fosse um prego, né? Eu sou cristão, eu acredito que alguém foi para a cruz por mim e teve pregos enfiados. Nós temos os mesmos pregos no nosso coração. E quando alguém nos rejeita, é como se alguém tocasse naquela ponta do prego, que a gente dá um grito e muitas vezes esbravejamos porque a dor é insuportável. Porque um passado não curado, ele leva uma vida pesada que nos impede de viver o futuro. Michele Bentini, Elevada tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Felipe, eu vi bastante você falando muito sobre processos aí associados a crenças, aos cadeados que muitas vezes travam as pessoas. E nesses processos de transformação durante as mentorias e o seu trabalho, você observa que às vezes muitas pessoas acabam querendo adicionar técnicas, né? Às vezes elas vêm esperando a receita milagrosa, né? Na mentoria leva acontece muito isso. E nós íamos aí com o primeiro pilar, que é o essencialismo, onde nós trazemos a clareza que é preciso remover, né? Remover as sabotagens, as crenças limitantes, remover o apego e delegar mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo. Fantástico. Quando eu li o livro O Essencialismo, eu terminei ele com a cara inchada e o olho assim. Eu tive que ir no médico, eu falei, socorro. Eu tomei uma surra. Era cada página, era um tapa na cara. Você não vai, tem que fazer mais, você tem que fazer, não é isso, é essencial. Eu falei, meu Deus, isso aqui é para mim. Eu tive que ler umas 3 vezes para o rosto ir desinchando e eu comecei a viver isso. E o que que eu percebi? Que o essencialista ele tem uma seta que. O não essencialista ele fala assim: eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, deixa eu girar, peraí, eu vou para cá, 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 eu vou para cá e parar no mesmo lugar. Esse é o não essencialista, né? E o que que eu descobri? Que o que faz as pessoas perderem o foco, querer fazer mais e mais e mais, é só uma coisa. Chama medo. Então eu quero fazer muita coisa, por quê? Porque se algo der errado, eu tenho outras coisas. Aí dá tudo errado porque está fazendo muita coisa. Então, o medo imagina assim, a gente nasceu numa prisão, numa penitenciária, numa cadeia, numa jaula, numa cela. Eu não consigo encontrar outro sinônimo, numa masmorra, onde barras de ferro são os medos, que são fincados nos traumas do passado, que a Lucy falou da cura do passado. Então, o que deu errado para trás, eu tenho medo que vá para frente. Eu olho para vocês três aqui, né? Eu vou botar o Pedro na conta também, vai, Pedro, você também está na conta, tá? Vocês são excelentes nos detalhes. Eu estou olhando aqui para vocês, eu não achei um defeito ainda, eu estou procurando, eu vou achar um defeito, não achei. E quando você aprende a ser excelente, existe um medo de não corresponder com as expectativas das outras pessoas. Pessoas excelentes são acostumadas a ter um alto nível de expectativa. Então, pelo medo de falhar, eu nem quero fazer.
pelo medo de decepcionar as pessoas, pelo medo de não fazer algo bem feito, aí vem o perfeccionismo. Então, o essencialismo ele é um apaixonante, mas a gente só consegue viver ele quando a gente tira o medo. Que até assim, eu tenho medo de delegar. Você falou delegar. Vamos lá. Eu tenho medo de contratar alguém. Aí eu contrato a pessoa. Aí eu estou angustiado. A pessoa chega no trabalho e fala: você não erra, não. Você faça bem feito. Você não pode errar. Aí a pessoa fica desesperada. Você transfere a angústia para a pessoa que acabou de contratar. Quando ela erra, você fala: meu Deus, eu estou perdendo meu tempo. Era melhor eu fazer do que ensinar para você. E aí ela tem medo, porque ela contratou com medo, agora ela tem medo de demitir. Não é bom, é ruim. Mas se eu mandar embora, fica pior. Então o medo escraviza a gente. Se eu quero ser uma pessoa mais organizada e não sou, não sou porque eu tenho medo de perder tempo quando eu me organizo. Eu vou me organizar? Não, não, não posso. Por quê? Porque eu vou perder tempo se eu me organizar. Mas se eu parar para me organizar, aí eu não me organizo e qual é a consequência? Eu perco tempo. Então, medo é um bloqueio invisível que gera o que a gente tem, que faz aquilo. E aí o essencialismo ele é ou impossível, ou momentâneo, ou sofrido. Que você fala assim, abre mão, a pessoa fala, vou botar a garrafa aqui. Fala assim, abre mão. Eu abro, eu pego de volta. Né? Você fala assim, eu já coloquei nas mãos de Deus. Eu falo assim, Senhor, aqui, solta esse negócio, larga isso. Para! Você coloca na mão e puxa da mão dele. Deixa que eu resolvo. Porque se Deus não resolver, né? Quem sabe se eu tenho que resolver. Então, o essencialismo, ele se torna uma tarefa impossível quando essa briga que acontece aqui na nossa cabeça, né, ela não para por conta desse processo. Por exemplo, eu agendei a primeira. Eu não, né? O meu agente de IA agendou uma entrevista com o Pedro. E a gente falou: não, tá tudo bem, manda aí o link, eu tô chegando e tal. Quando eu abri a conversa assim, eu falei: meu Deus do céu, é sério, eu fui dormir tendo que me perdoar dos erros do passado quando eu pisei na bola com alguém, quando eu errei com as pessoas. Eu me senti envergonhado. Mas tudo isso é um acesso do passado. A gente cura o passado para ser livre, para viver o presente e seguir em frente. E aí o essencialismo ele se torna mais leve, né? Eu acredito muito na frase que diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as coisas acontecem. Falei, Françoise. Que maravilha, Felipe, que alegria estar aqui com vocês hoje. E nesse processo de transformação de vidas, né, que nitidamente você lidera com a tua equipe, com as pessoas que passam por ti, que tipo de vida vale a pena ser longa? A confortável ou a consciente, Felipe? A confortável, a consciente. François, me ajuda a entender a sua pergunta, por favor. A Profunda. confortável no sentido de você conviver com o que está ali, não retirar Sim. nada, retirar muitas vezes dói, né? Ou a Aham. consciente no sentido de você se autolapidar e melhorar e sair daquele casulo. Entendi. Mas até a confortável é desconfortável, né? Porque quando a gente não tira o que tem que sair, né? Certa vez, eu conversar com um amigo meu, ele tinha acabado um namoro era quase um casamento, sabe? As pessoas moram juntas e tal, e ele terminou, eu cheguei, fui na casa dele, ele é um grande amigo, eu cheguei lá, olhei para ele e falei assim, como é que você tá? Ele falou, aliviado. Por quê? Tava ruim para ela, tava ruim para mim, né? E aí me surgiu uma frase na cabeça que dizia assim, não permite que continue na tua vida o que não deveria existir. Então, a zona de conforto, ela é um desconforto grande, porque tem coisas ruins, tem coisas que não deveriam existir. Por exemplo, a falta de crescimento, né? A falta de convivência com pessoas de excelência. As pessoas têm medo. Eu vou falar para vocês botam medo nas pessoas, acreditem. Por que que eu boto medo, Felipe? Porque vocês são extraordinárias. E pessoas que não são extraordinárias ainda, não conseguiram uma performance extraordinária na vida, podem se sentir ameaçadas, podem falar assim: como que vocês conseguiram ser assim? Né? Porque, de novo, vocês não têm nenhum defeito. Até agora eu estou procurando, não achei nenhum. A vida de vocês é impecável, não tem defeito. Vocês vão começar a rir da minha cara. Felipe, tem defeito. Que a gente aprendeu
a lidar com isso e a ter um externo que combina com o que está aqui dentro. Não é perfeito, nada, né? De certeza você deve ter pelo menos uma unha encravada, só um. Algum defeito existe. Então, quando a gente entra nessa a consciência, assim, eu não quero mais isso, mas aí vem a, a coisa quando eu era burro, eu não sei como é que pronuncia, meu francês está um pouco enferrujado, é Françoise, é assim que fala? É? Françoise. Françoise, é que eu vim da França há pouco tempo, aí eu tô um pouco desgastado com o meu francês. Quando eu era mais jovem, né, e eu olhava para um livro, por exemplo, eu tinha medo de ler o livro, porque o livro provava que eu era burro. Eu li uma página e as pessoas perguntavam: o que que você entendeu? Eu fiz: nada. Eu li para você, agora eu vou ler para mim. Então, eu tinha medo de desejar o maior. E quando eu vejo pessoas que falam assim: olha, você quer ter o resultado da Françoise? Você quer ter o resultado da Lucy? Você quer ter o resultado da Michelle? Mas eu? Eu sou capaz de ter o resultado delas? Como assim? Né? Para muita gente eu pergunto: você quer escrever um livro? Na verdade, a pergunta é assim: quantos livros você já escreveu na vida? Aí a pessoa fala: eu? Nenhum? Mentira, você já escreveu vários, só que não está em papel ainda. O que você falou dá muitos livros, né? De novo, eu sou cristão. E Jesus não escreveu nada, ele só falou. E escreveram para ele. Então, quando a gente começa a olhar para a vida e fala assim: eu gostaria disso. E eu acredito que é a convivência. Na mentoria de vocês, as pessoas que convivem, né? Elas são lapidadas. Estar perto lapida pessoas. E quando a gente não tem essa conexão, nós nos esfriamos e permitimos que as outras pessoas que vivem num mundo medíocre de reclamação e que está tudo pior, e que está isso e que está aquilo, até o Botox sai, que está tudo pior, e fala: ai meu Deus do céu, está tudo terrível, eu não consigo. Puxa para baixo. Aí entra numa reclamação e não cresce. Porque as pessoas nem ousam sonhar, viver uma vida sem o ruim que sobra e sem acessar o bom que se deseja, ou o extraordinário que se deseja. Então, o conforto não existe. E a consciência é o único caminho mesmo para a gente falar assim: ei, como pode ser melhor? E sozinho a gente não consegue. Sozinho não tem como. Me permita citar um estudo que foi feito, se eu não me engano, foi em Harvard. Eles passaram 70 anos estudando profundamente. Eles descobriram, depois de 70 anos, que até para uma pessoa ser corna, ela precisa de mais outras duas. Cientificamente ficou comprovado que não existe o alto chifres. Até para. Tô brincando, tá, gente? Nada na vida a gente faz sozinho. Você está achando que era sério? Brincadeira. Nada na vida, nem para a pessoa, né, ser traído, tem que ter mais dois. Então, tudo que a gente faz sozinho é menor. Até para fazer o que eu já sei, eu tenho que fazer junto com alguém. E a gente cresce na vida. Então, eu tenho certeza que quando alguém convive com pessoas como vocês, né, três mentoras em uma mentoria, deve ser uma convivência de excelência. E talvez aquilo que vocês ensinam para as pessoas tem muito valor, sim, porém, a convivência, estar perto, estar junto, respirar assim, ó, junto é o que lapida aqui dentro, muito mais do que aquilo que a gente aprende. Felipe Lima, Pedro, Ernesto. por favor, encontre defeitos neste homem, nesse teatro shakespeariano, que senão esse programa não tem sentido. Preciso de defeitos, preciso de tragédias, que senão não tem sentido essa programação. Felipe Lima, eu vou te provocar. Vá. Todo homem que sobe ao palco para ensinar, os outros acaba carregando no bolso do paletó o medo de um dia ser descoberto como farsa. Como assim? Depois de quase 3 décadas falando de superação, liberdade e destino, você já parou em algum momento de silêncio absoluto, com receio de que tudo que construiu não passa de uma bela narrativa, para não ter que encarar de fato que talvez você também não saiba para onde está indo? Pedro,
Desde o começo da minha carreira, eu aprendi uma coisa com os meus mentores, que as minhas fraquezas são instrumentos belíssimos de me ajudar a crescer e servir. Todas as minhas palestras eu falo, eu sou um ex-burro, um ex-suicida, e eu abro os meus defeitos para que todas as pessoas que de alguma forma eu posso servir, elas entendam que eu tenho muitos defeitos, eu me lembro deles também, não caia na soberba de achar que eu sou bom demais para ser verdade, né? E que exibir esses defeitos me permite ser livre para o seu, para errar. E a única busca que eu tenho na Terra é cumprir um propósito que descobri quando passei por algo muito ruim. Aos 6 anos de idade, eu sofri um abuso. Um ex-tu no meio da rua, na frente de amigos, 6 anos de idade, eu fui pular um campo de futebol para jogar bola com os amigos. E um adulto que eu nunca vi na vida baixou a minha bermuda e me molestou. Pedro, aquilo foi uma grande vergonha. Ninguém me defendeu. A reação deles foi me zoar. Dos 6 aos 15, eu fui zoado, fui feito de chacota. Às vezes até dentro da própria família. E quando eu passei por aquilo, foi muito traumático, foi terrível. E as pessoas viram aquilo e faziam piada na rua, enfim. E eu percebi que quando eu mudei de casa, aquilo apagou da minha cabeça e depois retornou, me retornou com muita raiva. Eu tive raiva de Deus. E perguntei, onde é que, onde é que estava Deus nesse momento? E eu lembrei que, de acordo com aquilo que eu acredito, alguém morreu por mim. E nessa hora eu lembrei que a gente vai sofrer na vida, Pedro. Mas se a gente for livre para ser a gente vai cumprir uma missão na Terra. E mostrar as minhas feridas, né? Eu às vezes falo que as minhas dificuldades são minhas professoras. Do ex-burro, eu escrevi meu primeiro livro em 6 dias, no carnaval. E eu tornei aquilo uma sede de ensinar as pessoas a ter vontade de aprender. Aprender as tecnologias, aprender coisas novas. Tem coisa nova o tempo todo. Por que não aprender? É tão bom aprender. Aprender a crescer, a servir, se doar. Entendendo que o pouco que eu tenho para servir é fruto de superações tantas que eu já vivi que eu preciso viver também. Então, essa humanidade, Pedro, me traz a liberdade para ser imperfeito. Mas saber para onde eu indo, para onde eu estou indo, isso eu sei. Eu estou indo para um caminho onde servir é a minha maior missão. Maior é o que serve. Essa é a missão que eu Por tenho. que é tão difícil falar com Deus quando a gente precisa de uma resposta tão rápida? Porque, Pedro, a gente pergunta para Deus, só que os problemas gritam tão alto que a gente esquece que Deus existe. A vida grita tanto na nossa cara que a gente não tem tempo para olhar para Deus. E quando a gente acalma o nosso coração e a gente consegue ter a única certeza da minha vida talvez seja essa, né? A morte e que existe alguém maior que eu, que me guia. E eu paro e olho para ele. Até um livro que eu escrevi que se chama Feche os olhos e olhe para Deus. Quando eu consigo botar o mundo no mudo, aí sim eu consigo ouvir a voz de Deus. E se Jesus foi tentado, a gente também vai ser, né? Então o diabo grita muito alto. Por isso. Luci Murata. São tantas dores, né, que o mundo inteiro carrega. E você falando essa frase aí há pouco tempo atrás sobre abusos e estudando um pouco sobre isso, os abusos estão em 100% das famílias. É, e a gente trabalhando aí na área da saúde vê que biologicamente as pessoas realmente estão mais adoecidas, né? E tem gente que está viva biologicamente, mas totalmente apagada por dentro. E na sua Sim. experiência aí, qual a estratégia que você coloca que reacende a energia de alguém que perdeu esse brilho pela vida? Lucy, o brilho pela vida ele vem quando primeiro a gente toma posse desse passado que passou
das coisas boas que passaram. Existe uma conta bancária, eu acredito eu, da vida. Quando a gente toma posse de tudo que a gente já viveu, de certo ou de errado, vai. Né? Eu já escrevi uma carta de suicídio, assim, de tchau. Então, quando eu tomo posse dessas medalhas, e eu entendo o passado que eu vivi e o futuro que eu, sabe, que o meu coração pede também. Então, eu desejo mais da vida. E esse caminho para frente, ele é muito guiado pelo que eu já vivi para trás. Então, esse ânimo de vida, esse fôlego de vida vem quando eu consigo comemorar as coisas boas, perdoar as coisas que não foram boas, porque aí eu consigo curar as feridas e essa conta fica positiva, senão ela fica só negativa. O ruim anula o bom. E aí eu não consigo olhar para frente porque, deu tanta coisa errada. Sério, sério, tu tá respirando? Tô. Dá para correr, dá para andar, dá para falar, dá para fazer muita coisa? Dá. Dá para recomeçar? Dá, porque para muita gente não dá. Né? Dizem que 170 mil pessoas morrem todos os dias no mundo. Alguém não vai respirar hoje. Talvez amanhã seja um de nós. Então, quando a gente olha para a vida com esse propósito de que existe algo maior que eu, o meu servir, o bem que eu posso fazer no mundo, o bem que vocês podem fazer no mundo, depois vocês me explicam como funciona a mentoria de vocês, mas o bem que eu consigo fazer no mundo é tirar as pessoas de uma prisão invisível. Ponto. Aí eu sou livre para ser eu, para falar, para vender, para gravar conteúdo, para escrever um livro, para fazer o que for. Então, na hora que a gente tem essa liberdade, a gente encontra a alegria. A alegria de perceber que a gente tem muito mais razões para sorrir do que para chorar, e que no futuro tem muito mais do que ficou para trás. Então, os prejuízos eles se tornam um pedágio para frente. É como se Deus falasse assim: me dá o teu pouco. Tem até uma parábola dos talentos, que é o único trecho bíblico que eu tenho medo. É a parábola dos talentos. Eu morro de medo desse versículo bíblico. Que ele fala: servo mau e preguiçoso. Eu tenho medo de ser esse servo mau e preguiçoso. Então, quando a gente toma posse dos nossos talentos, a gente tem a alegria de servir e de avançar na vida. Esse, para mim, é o grande segredo. Michele Bendini. Concordo plenamente com você, Felipe. Eu costumo dizer sempre que quem não serve, não serve, É né? isso. É forte. E para isso a gente precisa ter realmente um propósito muito claro, uma rota para onde a gente deseja chegar e a forma como a gente se posiciona também, né? Salomão, o homem mais sábio da terra, fala que como o homem imagina em sua mente, assim é. E a ciência hoje comprova que nosso cérebro não distingue imaginação de realidade. E a forma como a gente constrói isso, a ciência prova, né? Que as nossas escolhas diárias reprogramam a nossa biologia. Eu, de formação, também sou nutricionista, além de biomédica, e trabalho com a nutrição de precisão e dentro dela com a epigenética, que é um dos pilares do Eleva. E Legal. nós trabalhamos a forma como a ciência comprova a fé. Você acredita que a mudança de mentalidade ela pode literalmente mudar o corpo e a saúde? Michele, eu acredito demais nisso. Demais, demais. Mas eu acho que, como o Pedro perguntou, né, as minhas certezas, né? É que eu acho que eu não tenho a menor dimensão do que é possível, né? Realmente do que é possível, porque eu já vi coisas incríveis acontecerem quando a mentalidade muda. Eu lembro, Michele, quando uma vez eu fui palestrar na cidade que eu cresci, e uma moça que estudou comigo na escola, ela me chamou no canto depois da palestra, e ela falou assim: eu achava que você não ia dar para nada na vida. E eu falei para ela: eu também. E ela olhou para mim e falou: hoje você parece uma outra pessoa. Hoje você não parece ter 47 anos. E eu percebo que não só a mudança de mentalidade ela é importante, mas entre ter uma mentalidade e viver a mentalidade é um abismo. E aí é onde vem a necessidade de fazer parte de um grupo como o Eleva. E aí vem a necessidade de conviver com pessoas. Porque eu posso ter uma mentalidade muito boa, mas talvez o meu cenário me impeça de viver essa mentalidade, o meu ambiente me impeça de viver essa mentalidade. Eu brinco que se você sobreviver à sua família, você está pronto para a vida. É muito comum uma mulher falar, vou fazer tal coisa, o marido fala, ih, não vai. Ou, né, o contrário, a mulher falar, o marido falar, vou fazer alguma coisa, e a esposa dizer, não vai. Ou talvez o pai, ou a mãe, ou alguém que freia a gente. Eu tenho uma mentalidade, né, muito desenvolvida, mas parece que algo me
me trava, me para, me freia. E é onde os medos mais enraizados, eles têm o poder de fazer assim, ei, não vai não, não vai. E segura a gente, né? Então, sim, a nossa mente afeta o nosso corpo de uma forma que eu não consigo entender, não tenho a menor noção da dimensão disso. Eu acredito, já vi isso demais, 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 demais pessoas viverem isso. Porém, dois elementos que eu percebo que são muito, muito compatíveis para a gente colocar, né, conectado com a mentalidade, que é a convivência, conviver com pessoas, as mesas que nós sentamos, as pessoas que nós conversamos e falamos, e também a fé. E aí é um caminho de intimidade com Deus. É aquilo que Pedro falou assim de, por que que é tão difícil ouvir a voz de Deus? É porque você está com fone de ouvido ouvindo outras coisas. Eu até perguntei, Michele, para Deus, eu falei assim, pai, por que que durante tantos anos eu fui uma pessoa sozinha, sem nenhum amigo? Até as namoradas achavam que eu não gostava de mulher, porque eu olhava para o chão, ficava com vergonha. Ela falou, achava que você não gostava de mulher. Eu falei, não, eu tinha vergonha, medo. E eu perguntei para ele, por que que eu fiquei sozinho? E a resposta que veio foi, porque eu não queria nenhum idiota falando bobagem. Eu queria que você me ouvisse. Eu queria que você me escutasse. Eu falei, tá bom. Mas é essencial a mudança de mentalidade, afeta o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida, e traz sentido, né? Mas estar junto com pessoas que nos ajudam a viver a mentalidade é libertador. E fortalecer a nossa fé também. Porque senão a gente pode entrar num caminho perigoso, que não tem coração, que não tem sentido, que não tem um propósito real, que não é bom pra gente. Que pode até dar certo. Você pode até viver muito, mas vai ser uma vida vazia. É Ale isso. Françoise, Nesse contexto aí que você acabou de falar, né? Se uma pessoa quer prosperar, quer crescer como pessoa, impactar outras vidas, servir outras vidas, né, outras pessoas, mas ainda se sente presa nos conflitos do passado, com traumas, inseguranças, qual seria o primeiro passo para essa pessoa se sentir liberta, para ela começar esse processo de libertação, na tua opinião? Vamos lá. Eu nunca começo pelo passado, porque seria. Pensa assim, imagina um dente e que esse dente ele tem uma raiz. Ainda que o problema seja na raiz, né, a gente precisa começar da coroa, de cima para baixo. Então, a primeira pergunta, são quatro perguntas, na verdade. Quais são os resultados que eu quero na minha vida? E aí é parar de se conformar, né, com o conforto que você falou na primeira pergunta. O que eu quero de verdade? Quais são os resultados que eu quero de verdade? O que seria bom para mim? E depois o que eu preciso fazer para chegar lá? Quais são as dificuldades que me impedem? Aí sim eu vou chegar nos bloqueios do passado. E quando eu descobri uma forma de fazer essa cura, como eu tinha medo de ler as coisas, ler livros, sabe, François? Eu me sentia burro para qualquer coisa, imagina para ler a Bíblia, né? Então né, tinha até um capítulo que falava assim, Apocalipse, eu falava, não vou ler isso aqui que é o fim do mundo, vai que o mundo acaba, né, se eu ler. Então eu tinha medo mesmo de ler. E aí eu simplesmente conversava com Deus. Fechava os olhos e conversava. E anotava as conversas. E um belo dia, eu olhei para Jesus na cruz e eu falei assim, isso está errado. Eu vou puxar os pregos do pé dele. E como um filho que fica indignado, eu puxei. Na minha cabeça eu puxei os pregos. E eu senti um abraço nessa hora. E uma voz que me dizia, você puxou os meus? Agora vamos puxar os seus. Vamos perdoar seu passado. Muito amor. Então, nessa hora, eu tomei consciência de que eu não teria amor suficiente. Até porque quando ele estava na cruz, ele mesmo falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele teria autoridade para dizer assim, eu perdoo vocês. E eu brinco dizendo que se fosse eu na cruz, eu falava assim, Pai, queima tudo no fogo do inferno que bateram em mim. Então, foi com esse exercício de puxar os pregos dele que eu decidi puxar os meus. Inclusive, esses dias, não está aqui no meu escritório, mas eu comprei um saco de prego, que são os pregos da vida. Quando a gente bate, a gente grita de dor. Então, é entender quais são os momentos do passado que você lembra que dói e que a gente precisa voltar lá para acessar esse amor até que não doa mais. É não desistir de perdoar até que não doa mais. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Precisa ter
um complemento de amor que vem de cima para baixo. E perdoar até que não doa mais. É como se eu olhasse para alguém e falasse assim: eu vou te perdoar 1000 vezes, até que eu olhe para você e não doa mais. E aí eu consigo olhar para esse passado com amor e aproveitar ele. Porque essa dor é a matéria-prima do ser. A dor se torna um dom. O ex-burro escreve livros e ajuda pessoas a escrever. O ex-tímido palestra. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E eu sei que vocês também já venceram muitas dificuldades, que justamente por isso vocês estão onde estão, na posição de servir. Por conseguir olhar para as dificuldades vencidas e conseguir entregar algo, um aprendizado que foi de vocês. É isso. Esse é o primeiro Felipe passo. Lima, Fala, Pedro. essa conversa ela termina sem querer que eu termine. Não como um fim de um diálogo, mas poderia dizer como o início de um eco. Um eco que seguirá adiante, adiante mesmo depois que as luzes acabam se apagando, Felipe. Felipe, você caminha de uma forma muito inteligente por entre palavras e com uma leveza de quem já aprendeu a caminhar no teu próprio destino. E o que é mais impressionante é que nesse espaço onde as ideias acabam se encontrando, resta agora a certeza de que há algumas vozes, Felipe, que elas não apenas falam, elas permanecem, porque a jornada da vida, ela continua a inspirar não apenas aqueles que talvez o ouvem, mas principalmente aqueles que um dia se permitiram ouvir a si mesmo. Eu quero te dizer com muita veracidade: obrigado por existir. Poucos agradecem por isso, porque a generosidade, ela continua a abrir caminhos que para muitos jamais haverá chão. Obrigado pela participação em nossa programação. Eu que agradeço, Pedro, Lucy, François. De novo errei seu nome, me perdoa. François, Michele. Michele. Eu agradeço demais assim, por esse momento. Eu quero compartilhar com vocês essa alegria de que todas as pessoas que entram na minha vida, elas trazem um impacto. Elas trazem algo que eu guardo comigo, guardo aqui. E eu quero também ter essa satisfação de entregar algo para vocês. De dizer para vocês: ei, o mundo é cheio de pessoas que você pode conversar, mas talvez não estão comprometidas em ser. E eu vejo que essa verdade existe em vocês. Parabéns por isso. Parabéns, Pedro. Parabéns a todas vocês. E se em algum momento vocês sentirem que, de alguma forma, eu posso ajudá-las, eu posso somar com a missão de vocês, contem comigo, do fundo do coração. Vai ser um prazer poder estar perto de quem serve cada vez mais. Eu sei que a gente veio do pó e ao pó voltaremos. Mas nessa jornada, a gente pode espalhar muito amor no mundo e ser luz do mundo e sal da terra, como assim nos foi ordenado. Obrigado, Felipe, e a todas as meninas, esse trio Gratidão. maravilhoso do Eleva.